Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 15, 13 a 15. Diz assim, olha: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Amém. Amém. Ouviu um amém aí? Amém. Isso, participa comigo. Senhor Jesus, queremos, meu Deus, essa música que foi cantada é tão maravilhosa. Eu abro o coração para Ti. Eu abro o coração para o que o Senhor quer fazer. E, meu Deus, nós queremos sempre ser alcançados pelo Senhor. Nós queremos sempre, quando o Senhor nos visitar, meu Deus, nós queremos estar com o coração aberto para não perder nada. Então, Jesus, queremos realmente não cantar, meu Deus, coisas que não queremos viver, mas queremos realmente abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer continuar fazendo conosco, incendiando o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Olha, então semana passada o pastor Valteci ministrou em Êxodo 3, quando Moisés tem lá aquela experiência na sarça ardente, e eu creio muito, irmãos, que nós somos uma igreja de Jesus, uma igreja do fogo. Você crê nisso? Nós não somos uma igreja fria, irmãos, nós somos uma igreja aquecida pelo fogo do Espírito Santo, amém? Alguém falou um amém bem forte. Vamos acelerar vamos aumentar esse amém. Nós somos uma igreja acesa, incendiada pelo fogo do Espírito Santo, amém? Amém, amém. Irmãos, a igreja de Jesus, ela é uma igreja apostólica e ela é uma igreja profética. O que define, irmãos, se a igreja de Jesus ela é uma igreja apostólica e profética, o que define uma igreja apostólica não é se ela tem o cargo do apóstolo ou se ela tem a função do profeta. O que define se uma igreja é apostólica e profética não é se na placa dela está escrito Igreja Apostólica Vida, não é isso que define. O que define uma igreja apostólica e profética é o que está escrito lá na palavra de Deus, quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que a igreja apostólica e profética ela é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo Jesus é o centro da igreja, Cristo Jesus é a pedra angular e toda a igreja é firmada nele, nessa pedra angular, e todo o universo e todas as coisas estão firmadas em Cristo Jesus. Isso quer dizer que para uma igreja ser apostólica e profética, ela tem que ser de Jesus, amém? Firmada nele. Então, irmãos, quem faz parte dessa igreja apostólica e profética faz parte da missão de Deus na terra. Deus está em missão na terra, irmãos, e Ele separou uma igreja para fazer essa missão. Essa igreja firmada em Jesus está aqui cumprindo uma missão na terra. E a característica dessa missão é que ela seja apostólica e que ela seja profética. A característica do povo dessa missão é comum, é singular, que seja um povo incendiado, um povo de coração que queima. Eu estou falando que a nossa missão é de um povo que queima o coração, amém? Nosso coração precisa queimar, arder pela missão do Senhor. Mas antes, irmãos, da gente entender sobre um coração que queima, esse é o tema da nossa mensagem. Antes da gente falar sobre isso, como que a gente conquista esse coração, avançando na palavra do pastor Valteci de Êxodo 3, a gente precisa entender primeiro sobre a nossa missão.
Qual é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus aqui na terra? E aí, quando a gente olha para esse texto lido, a nossa missão está aqui relatada. Olha, Jesus disse assim, ó, vou ler de novo. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então Jesus escolheu 12, designando apóstolos para quê? Para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade. Eu queria parar primeiro nesse versículo na palavra chamou. Jesus chamou. Jesus chamou quem ele quis. Irmãos, Jesus chama aqui nesse texto 12 homens, Jesus chama em outro texto 70 homens, e Jesus levanta homens na história, Jesus chama 300, Jesus chama a Igreja Evangélica Vida nessa região, Jesus chama outras pessoas de outros povos em outros lugares, e Jesus continua chamando a mim e a você em tantos lugares desse mundo. Agora, se eu perguntar assim para você, qual é o seu chamado? Se ele te chamou, qual é o seu chamado? Pense um pouquinho sobre isso. Se eu estou te fazendo uma pergunta, qual é o seu chamado? Talvez se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, uma enquete, qual é o seu chamado? Talvez nós ouviríamos assim, meu chamado é cantar, é estar lá no louvor, meu chamado é da frente nunca, é nos bastidores, meu chamado é estar lá no ministério infantil, meu chamado é servir, é diaconar, meu chamado é pregar, meu chamado é com idosos, e aí a gente poderia ouvir todas essas coisas. E de tudo, irmãos, isso não está errado, não está errado. Dentro de um conceito evangélico prático, o nosso chamado, ele acaba sendo aquilo que nós fazemos de forma visível, Luciana ali, meu chamado é cuidar dos adolescentes, ela junto com o Nil. Então, não há necessariamente errado, falar isso, mas numa visão de Deus para a sua igreja, daquilo que Deus espera de nós, irmãos, o nosso chamado primário não vai ser aquilo que nós fazemos, não são essas coisas visíveis. Se o nosso chamado fosse fazer, o dia que nós parássemos de fazer, o dia que nós tivéssemos algum problema, alguma incapacidade, nosso chamado terminaria. E nós não teríamos mais o nosso chamado, não seríamos mais úteis para Deus, o que não é a verdade, irmãos. Nosso chamado primário é quem nós somos, amém? Seu chamado primário é quem você é. E Deus está martelando isso no nosso coração, no coração da IEV. Nós ministramos esses dias atrás no texto de Maria e Marta sobre a importância de ser primeiro para fazer depois. E Deus está cuidando de nós, do nosso coração nesse sentido. Então Jesus tem um chamado para mim e para você, amém? Qual chamado é esse? Está no texto, a gente já leu aqui, Olha o versículo 14, Jesus escolhe então os 12 homens, designa eles apóstolos, para que, qual é a primeira coisa escrita? Para que estivessem com ele. A primeira coisa é, Jesus chamou 12 para estar com ele, e a ordem, irmãos, é importante, porque primeiro vem estar com ele, depois vem enviar para pregar, e depois vem ter autoridade para libertar cativos, para expulsar demônios. Mas o primeiro é chamado, vem para perto de mim. Irmãos, o seu chamado principal, o seu chamado básico, o seu chamado primário, não é sair fazendo um monte de coisas para Deus, mas o seu chamado primário é estar com Deus. Depois nós vamos pregar, amém? Depois nós vamos expulsar demônios, libertar os cativos, depois nós vamos trabalhar no ministério infantil, depois nós vamos trabalhar no multimídia, depois nós vamos tocar, depois nós vamos fazer todas as coisas que o reino precisa. O que Jesus está fazendo nesse texto é chamando 12 homens para ser amigos de Jesus, para se aproximar. Jesus quer se tornar conhecido, Jesus quer que aqueles homens saibam o que Jesus pensa, como Jesus faz, como é o coração de Jesus. Jesus está trazendo eles para perto dele.
Irmãos, se hoje nós conhecemos talvez pouco o nosso Senhor Jesus, se hoje nós nos relacionamos pouco com o nosso Senhor Jesus, amanhã pode ser melhor, sim ou não? Porque estamos falando de relacionamento. Alguém aqui tem amigo? Levanta a mão se você tem amigo. Amigo, a gente se relaciona uma vez e depois some? Não, amigo, a gente cultiva relação, e tem momentos que a gente está mais próximo, tem momentos que a gente se afasta um pouquinho por causa das circunstâncias, mas amigo a gente cultiva, a gente está sempre se aproximando, a ponto da gente até ouvir aquele ditado assim, ó, amigo é terrível, dá dinheiro para ele, mas não dá liberdade, porque amigos começam a acessar compartimentos novos da nossa vida, amigos começam a acessar locais novos da nossa vida, e Jesus está chamando os seus discípulos para isso, para desenvolver relacionamento com Ele, de tal forma que um dos discípulos, João, vai se aproximando tanto de Jesus na caminhada, que chega um momento lá no final do ministério de Jesus, que ele deita a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tem tanta intimidade que ele consegue deitar lá no peito de Jesus. João faz isso. E João, ele se sente tão amigo, tão íntimo de Jesus, que ele fala, eu sou discípulo amado. Jesus não ama ninguém diferente, Natália. Jesus ama você igualzinho, ama a mim, mas a forma que eu me sinto amado, eu posso me sentir mais amado do que a Natália. Sabia disso, Natália? Porque é como a gente expressa aquilo que vem dos céus, e João se sentia amado demais por Deus por causa desse relacionamento. Mas é uma construção, irmãos, não é da noite para o dia. À medida que os discípulos vão andando com Jesus, quando você abre lá em João capítulo 2, você vê Jesus falando que os discípulos não eram dignos de confiança. O relacionamento, o início do ministério, aqueles homens eram brutos, aqueles homens eram mal acabados, os discípulos não tinham muita coisa para oferecer para Jesus. Então o início do ministério de Jesus mesmo diz, olha, esses homens são nem dignos de confiança, mas eu trouxe eles para perto de mim. E Jesus vai exercendo o ministério, e aí, irmãos, o tempo vai passando, as semanas vão passando, e eles vão conhecendo Jesus, vão vendo como Jesus faz, como Jesus lida, como Jesus tem todo o poder, e Jesus vai fazendo sinais e maravilhas, eles vão conhecendo esse Senhor e se relacionando, a ponto daqueles homens indignos agora serem chamados de servos. Meus servos, os discípulos são meus servos. Mas quando eles continuam caminhando com Jesus, quando eles continuam andando com Jesus, se aproximando de Jesus, chega lá no capítulo 15 de João, Jesus diz assim para eles, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, o servo não conhece nem a agenda, embora o servo seja fiel ao seu senhor, a intimidade está comprometida, mas Jesus está dizendo, vocês estão andando tanto comigo, vocês estão andando tão perto de mim, vocês estão crescendo no relacionamento comigo, que agora eu não vos chamo mais servos, mas eu os chamo amigos, porque aquilo que o Pai compartilha comigo, eu compartilho com vocês. Glória a Deus. Então, irmãos, é desse lugar de relacionamento que nós partimos para fazer todas as outras coisas, os nossos chamados visíveis, aquilo que é palpável, aquilo que a gente reconhece, nossa, aquele irmão é tão abençoado nisso, aquela irmã é tão incrível, aí nós vamos partir para o pregar, para o dançar, para operar som, mas o envio, irmãos, ele sempre parte de um lugar de relacionamento. Ou seja, ninguém faz nada em nome de Jesus se não partir deste lugar. Forte isso, né? Ele, irmãos, não envia quem não está nele. Jesus não envia quem não se relaciona com ele. É por isso que em Mateus 7, Jesus diz assim, ó, no grande dia do Senhor, no dia do juízo,
Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome usou o nome de Jesus. E Jesus vai dizer assim, ó: não vos conheço, nunca enviei pessoas que não se relacionaram comigo. Forte isso, né, irmãos? Perigoso, sabe, fazermos coisas em nome de Jesus e descobrir que não estamos fazendo, enviados de um lugar de relacionamento com Ele. E por Jesus falar isso, de que muitos dirão: Senhor, eu fiz tudo isso em seu nome, e Ele vai responder: não vos conheço. Esteja certo que tem muitas pessoas por aí, fazendo muitas coisas em nome de Jesus, que não são enviadas por Ele, não estão partindo de um lugar de relacionamento com Ele. Quando nós vamos lá para Gênesis 3, que Gênesis 3 é a história da entrada do pecado no mundo, quando o pecado danifica todas as coisas. Antes da entrada do pecado, irmãos, Adão se relacionava com Deus intimamente. Adão andava com Deus. A palavra diz que na viração do dia, Deus ia lá para o Éden. Deus ia para o jardim. E eles se relacionavam ali, ó, juntos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Adão, Eva, o homem e Deus juntos passeavam pelo jardim. Mas quando Adão e Eva ali decidem pecar, decidem desobedecer a Deus, irmãos, Adão cai naquele ambiente de vergonha, naquele ambiente de pecado, e Adão faz o que? Adão se esconde, Adão procura um lugar para se esconder. A expressão exata, quando você lá lê Gênesis 3, diz assim, ó: Adão se escondeu da presença de Deus. Adão não podia mais ficar na presença de Deus por causa do pecado. Por isso que o pastor Valteci pregou que uma das coisas para a gente viver o avivamento, o fogo do Senhor, o fogo que aquece o nosso coração, é abandonar pecado. Mas o incrível dessa história é que Adão se esconde da presença de Deus, mas Deus não se escondeu de Adão. Irmãos, a palavra do Senhor diz através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscam de todo o coração. Irmãos, como de costume, lá na viração do dia, mesmo Adão tendo pecado, Eva tendo pecado, Jesus vai para o Éden. E Jesus está andando no Éden. Jesus não está correndo do homem pecador. Jesus não está, o Pai não está fazendo assim, ó: você pecou, fica para lá que eu vou para lá. É assim, ó, Deus está andando em direção a Adão e está perguntando: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Tiago, onde estás? Márcia, onde estás? Davi, onde estás? Fernanda, onde estás? É um Deus relacional, à procura do homem pecador. Glória a Deus por isso. Oh, irmãos, e Adão agora não está mais alegre, cheio de expectativas para a chegada do Senhor. Agora envergonhado pelo seu pecado, Adão não chega mais na presença do Senhor. Irmãos, a pergunta ecoando no Éden é: Adão, onde estás? Irmãos, Deus em sua onipresença, em sua onipotência, em sua onisciência, Ele não sabia que Adão estava escondido atrás de um arbusto, atrás de uma árvore, sim ou não? Sabia. Então a pergunta onde estás não tem a ver com localização física. A pergunta de Deus, onde estás, é porque nós temos um lugar espiritual para estar, posicionados diante de Deus, nos relacionando com Deus. Adão, você era para estar junto de mim. Adão, onde você está? Porque essa não é a sua posição espiritual. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Então, irmãos, o pecado nos retira desse lugar original.
Adão, você foi feito para estar comigo. Tiago, Valteci, Nininha, você foi feito para estar comigo. Mas o pecado, irmãos, rouba de nós essa alegria, esse privilégio de estar diante de um Deus que nós podemos clamar santo, 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 mas porque a nossa santidade é roubada pelo pecado, nós nos sentimos agora indignos de estar na presença do Senhor Deus. Mas Deus não nos abandonou a isso, aleluia. Deus não nos largou desse jeito. Irmãos, o que Deus faz? Deus mata. O primeiro animal, a primeira morte que tem lá no Éden é Deus que causa. Deus mata um animal e tudo sugere-se que seja um cordeiro, porque toda a palavra de Deus aponta para Cristo, o cordeiro perfeito. O texto não diz que é um cordeiro, diz que é um animal, mas tudo sugere que é um cordeiro, mas não importa isso. O que importa é que Deus mata um animal e sangue inocente é derramado no Éden. Sangue inocente agora é derramado para que a vergonha, o pecado de Adão seja coberto. O Pai está fazendo um ensaio que aponta para Jesus Cristo, irmãos, para o desenrolar do plano perfeito, da morte final e definitiva, onde nenhum cordeiro mais precisaria ser sacrificado por causa do nosso pecado, porque Jesus pagou o preço final e absoluto, amém? Você pode dar um glória a Deus? Foi por você esse sacrifício, amém? Então, o nosso chamado, a voz que ecoa, irmãos, é esse convite para estar na presença do Senhor. Agora vamos olhar para um personagem, irmãos, chamado João Batista. Vira sua página aí, você que está com a Bíblia aí, ó, vira aí para João, vai para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 35. Vamos dar uma olhada agora no personagem chamado João Batista, para a gente entender como é que a gente vai ter o nosso coração em chamas. Porque entendemos a missão, entendemos o chamado, nos relacionarmos com Deus. O texto diz assim, ó, 5,35, João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Quem é que está falando sobre João Batista? Jesus. É Jesus que está falando de João Batista. Cadê meu texto aqui? Fugiu. João 5,35. João era uma tocha, uma candeia que queimava, que ardia, que irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram se alegrar com ele. Irmãos, João não só ardia em fogo. João Batista não só queimava, mas João Batista irradiava luz que não poderia vir dele mesmo, porque João Batista, irmãos, comia mal, se vestia mal. João Batista se vestia de pele, se alimentava de gafanhotos. Então, irmãos, ele não era uma pessoa que atraía para si mesmo, por si mesmo, pela sua figura, a atração de ninguém. Mas João Batista, quando ele aparece em público, você lembra que as multidões vão até ele, porque era um homem que quando aparece queimando, aparece irradiando luz. Agora, qual foi o processo de João Batista para se tornar alguém que queima? João 1, capítulo 23, ele diz assim sobre ele mesmo: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Que João Batista está dizendo que ele é o quê? A voz. Ele é a voz de quê? Daquele que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que clama no deserto, irmãos? Deus. Deus está no deserto
fazendo um clamor, e João Batista ouve esse clamor, e João Batista, na sua juventude, se muda para o deserto, porque ele ouviu uma voz: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Deus estava o convidando para aquele lugar. Agora, irmãos, quem é que foi João Batista? Lucas 1 conta a história ali de quem foi João Batista. João Batista é filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Zacarias é sacerdote no templo, Isabel também trabalha no templo. É um filho que nasce na velhice. O nome de João Batista é escolhido por Deus, não é nem pela família, porque pela família deveria se chamar também Zacarias, né? Zacarias II, terceiro, quarto, seja lá qual fosse a geração de Zacarias. Era comum na cultura judaica ser assim. Mas ele é cheio do Espírito Santo, João Batista, desde o ventre. Então, irmãos, João Batista, ele tinha tudo certo, tudo garantido para que o futuro dele fosse promissor. Filho de sacerdote, poderia crescer ali, possivelmente cresceu sendo ensinado sobre as leis de Deus, né? Tinha lá o futuro como o próximo sacerdote garantido, as roupas de sacerdote garantida, o salário do sacerdote garantido, as comidas do sacerdote. Se João Batista ficasse no automático da vida dele, sem fazer nada, ele daria certo, ele bateria no lugar certo. Mas, irmãos, João Batista ouve aquele que clama no deserto. E ele vai para aquele lugar, e aquele jovem larga tudo, ele larga sua carreira, ele larga suas possibilidades, ele larga a sua certeza de futuro, ele larga tudo para responder a uma voz que o chama no deserto. E João Batista ouviu um chamado, o chamado dizia: João, vem para a minha presença. Irmãos, a Bíblia não relata quantos anos João Batista ficou no deserto, mas os estudiosos supõem que ele ficou entre 15 e 20 anos, porque ele só retorna do deserto no início do ministério de Jesus, um pouquinho antes, porque ele é aquele que abre o caminho do Senhor. Então, um pouquinho antes ele retorna ao ministério. E um dia, irmãos, João Batista aparece. Um dia João Batista, depois de muito se relacionar no deserto com Deus, um dia depois de João Batista se esconder por tantos anos do anonimato, um dia Deus retira aquele homem e o coloca no ministério pouco antes de Jesus, e a gente chega nesse lugar que quando ele aparece, as pessoas vão assistir o que ele prega, as pessoas vão ouvir o que ele fala, as pessoas estão se arrependendo aos montes. João Batista está batizando as pessoas, porque aquele homem queima, aquele homem tem um coração em chamas, aquele homem tem a luz de Jesus, aquele homem está irradiante. Moisés, quando passa um tempo com o Senhor Jesus, com Deus, Moisés ele volta com uma face brilhante, que o povo fica impressionado. João Batista, quando vai para o deserto se relacionar com Deus, ter o seu tempo com Deus, João Batista também volta pegando fogo. É isso que acontece, irmãos, quando nós vamos para a presença de Deus. Hebreus 12, irmãos, diz que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12 está falando que Deus abalará todas as coisas, como um dia ele abalou o Sinai tremeu, fumegou, fumaça no Sinai, e aquilo tudo foi chacoalhado pela poderosa presença de Deus. Hebreus 12 diz que todas as coisas serão balançadas novamente, para que permaneçam só as coisas inabaláveis. Você faz parte do povo inabalável aí? E aí Hebreus 12 encerra dizendo assim: porque Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Tudo que está perto de Deus, tudo que está ao redor de Deus, tudo que se aproxima de Deus, queima.
Tudo que chega perto de Deus, tudo que se aproxima de Deus, queima. Ezequiel, o profeta, ele narra lá no capítulo 1, quando ele tem uma visão, ele diz que vê o trono de Deus em chamas, porque é impossível que o trono de Deus não esteja em chamas, porque ele é fogo consumidor. Ezequiel diz também que diante do trono tem 4 seres viventes, e Ezequiel diz que aqueles 4 seres viventes são tochas vivas, são carvões acesos para sempre. Estão queimando, carvões que queimam sem parar. Daniel 7, o profeta diz que flui do trono de Deus rios de fogo. Apocalipse 5 diz que nossas orações são depositadas em taças e no grande dia do Senhor elas serão incendiadas e derramadas sobre a terra. Derramadas sobre a terra no grande dia do Senhor. O Sinai fumegou com a presença do Senhor. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre o povo como línguas de fogo. Aleluia! Jesus é apresentado em Apocalipse 1 como aquele homem do cabelo mais alvo do que a neve, branco, branquíssimo, e olhos como chamas de fogo. Irmãos, tudo que está diante do Senhor, tudo que vai para a presença do Senhor, queima. Se nós formos para a presença do Senhor, o nosso coração, se nós nos aproximarmos e nos relacionarmos com Deus, o nosso coração queima. Se nós desenvolvermos uma vida de relacionamento contínuo, como eu falei da amizade, se hoje não está muito bom, mas amanhã pode melhorar, sim? Sim. E nós começamos a arder, porque nos relacionamos com o Senhor. Fico pensando, sabe o que, irmãos? Moisés brilhava a face. Fico pensando que João Batista queimava, ardia visivelmente, as pessoas viam, as pessoas queriam até seguir a luz de João Batista, era visível. Fico pensando como que era Adão. Adão desfrutou da presença de Deus por completo, sem barreiras. Fico pensando que Adão, pensando nesse texto, Deus andando pelo jardim e tudo ao redor queimando, porque Ele é fogo consumidor. E Ele anda com Adão, e Adão é uma tocha humana, ambos andando juntos pelo Éden. E quando o Senhor se retira para o seu trono, irmãos, eu creio que tudo ali revive imediatamente, porque é o fogo de Deus. Sabe, irmãos, tem uma história. Tem uma história de homens queimando. Existem várias histórias de homens queimando. Vários homens queimam na presença do Senhor. Histórias de avivamento são homens queimando na presença do Senhor. Uma igreja vivendo avivamento é uma igreja queimando na presença do Senhor, e não se trata, sabe, irmãos, de queimar no culto, se trata do culto ser um resultado daquilo que nós estamos vivendo fora do culto, porque no culto pode ser só emoção, pode ser só alegria, mas se trata, irmãos, da gente trazer aquilo que nós estamos fazendo lá no secreto e vivermos juntos como coletivo. Esse é o fogo que dura, esse é o fogo que prevalece, esse é o coração incendiado que não vai ser apagado por um sopro qualquer. E, irmãos, quando eu era adolescente, eu vi um homem queimar.
e marcou minha vida, e ele nem sabe disso. Quando eu era adolescente, meu irmão era um jovem, Fabrício, e ele nem sabe disso, eu nunca falei isso para ele, está descobrindo agora na pregação. E eu lembro, irmãos, do Fabrício no quarto, e o Fabrício estava no seu tempo com Deus, ele estava no violão, e o Fabrício começou a cantar: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. E ele estava sozinho no quarto, de porta fechada, ele e Deus. E eu estava na cozinha com minha mãe, eu não lembro onde estava meu pai e Fabiola. E o Fabrício foi batizado pelo Espírito Santo lá no quarto. E o Fabrício falava em línguas lá no quarto. E a casa ficou cheia da glória de Deus. Eu fui marcado pela presença da glória de Deus, porque um homem queimou perto de mim, um jovem queimou num quarto de portas fechadas. Eu nunca me esqueci, ele falava em línguas, e ele cantava bem alto, e ele estava na presença de Deus, e eu acredito que o céu parou junto com você. Porque eu senti a presença de Deus na casa, e eu fui marcado por isso, eu nunca me esqueci, porque eu vi um jovem queimando. Corações que queimam. Ele não queimou aqui no altar, ele não queimou fazendo show, ele não queimou cantando no ministério de louvor, ele queimou lá no quarto, e a casa se encheu da glória de Deus. Quem se aproxima de Deus, queima. Quem se relaciona com Deus, queima. Mas, irmãos, eu também já queimei, já. Eu já tive também minhas experiências de o Senhor me visitar fortemente, o Espírito Santo queimar meu coração, e eu cair prostrado, e ser ministrado, e falar em línguas, o Espírito Santo me encher. Irmãos, eu já queimei nessa bateria muitas vezes. Eu já queimei muitas vezes aqui, tomado pelo Espírito Santo, e ao som de tambores eu já vi uma igreja ser incendiada. A partir deste lugar aqui, eu já queimei nesse lugar. Vamos ficar em pé, irmãos? Você pode se colocar de pé? Você acha que dá para a gente cantar uma canção? Você acha que dá para a gente cantar essa, Evandro? Dá? Eu navegarei. Sabe, irmãos, o chamado do Senhor para nós, primário, é esse de nos relacionarmos com Ele. Depois são as outras coisas, o Senhor já está falando isso conosco. Então o Senhor está querendo nos avivar, e o avivamento não vai vir aqui na igreja num simples culto, ele vai vir da nossa vida de busca, de quebrantamento, de abandono de pecado, de deixar as coisas desse mundo, de se dedicar um pouco mais ao Senhor, e nós vamos arder fora daqui, e nós arderemos juntos no coletivo. E a gente pode ver uma igreja incendiada, mas nós não queremos fogo estranho não, irmãos. Nós não queremos fogo que apaga, que acende no domingo, 18 horas, e apaga na segunda-feira. Nós queremos ser carvões acesos. Carvões acesos. Carvões acesos. Queria perguntar, se não for muito ruim, Ministério do Louvor da Visão, cadê o Fabrício? Queria pedir o Fabrício para tocar essa canção no violão aqui, você pode, Fá? Queria pedir o Fabrício para tocar essa canção. Irmãos, enquanto nós cantamos essa canção, eu acho que vale pelo menos duas reflexões. A primeira
é um convite. É esse convite para a gente continuar, igual os discípulos, eram indignos no início. Nem eram dignos da confiança de Jesus. Jesus sabia que não podia confiar neles, mas eles continuaram andando com Jesus e Jesus com eles. E eles foram avançando no relacionamento. Irmãos, uma palavra como essa, nosso desejo, nosso esforço, é que a gente na caminhada vá mudando de status. Agora eu já sou servo do Senhor, aleluia. E a gente continue avançando até a gente se tornar amigo do nosso Senhor Jesus. E esse processo todo, irmãos, de nos relacionarmos com Deus através da palavra, através da oração, através da devocional, através do abandono dos pecados, através da mudança de vida, através de eu não vou viver mais para o mundo, através de entender o chamado: Adão, onde estás? Tiago, onde estás? Seu lugar é posicionado diante de mim. Onde estás? Onde nós estamos? Onde você está na caminhada ministerial, na sua vida de crente, na sua vida de cristão? Onde você está? Se Jesus perguntar hoje, feche os seus olhos, coloque o seu nome, pense: onde eu estou? O Senhor está te perguntando: fulano, onde estás? Onde estás? Onde você está? Você está posicionado diante de mim? Você se relaciona comigo? Você me ouve? Você me ouve, você separa tempo para mim, você conversa comigo, você depende de mim nas decisões, você vive dependente de mim como um filho amado. Irmãos, enquanto nós cantamos essa canção, queria convidar você que quer queimar, você que quer queimar, corações que queimam, corações que lindo, aleluia, que coisa incrível. Apaga a luz aqui, deixa eu ver essa imagem que vocês fizeram agora, multimídia. Olha que lindo, uma igreja que queima, olha que incrível. Uma igreja que queima, uma igreja que queima. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Pode deixar assim apagado. E você que quer queimar, e para queimar tem que se arrepender dos seus pecados, tem que mudar de vida, tem que se relacionar com o Senhor, vem aqui na frente enquanto a gente estiver cantando. Nós vamos orar juntos, nós vamos nos dobrar juntos, nós vamos crescer juntos, e nós vamos romper juntos, e nós vamos queimar não no culto de domingo, nós vamos queimar em casa, nós vamos queimar nos quartos, nós vamos queimar na vida devocional com Deus, nós vamos queimar. Você vai chorar, você vai se perceber chorando lá no seu trabalho, trabalhando no computador. O Espírito Santo vai alcançar você, e nós vamos arder na presença do Senhor. Vamos cantar essa canção. Solta a voz aí, Fá. Vamos queimar, Fá? Vamos queimar? Cante essa canção. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Cante essa canção. Ao Deus do meu amor, eu adorarei, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreender. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Chame o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes.
Vem, Espírito Santo, e enche-me de novo. Abre a sua boca e fale com o Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor passeie aqui, queimando corações, encontrando corações arrependidos aqui, Espírito Santo de Deus. E, meu Deus, queimando o pecado, usando, meu Deus, o arrependimento para lavar, para curar, para mudar a história. Espírito Santo de Deus, meu Deus, faz coisa nova, cura essa noite, faz milagres essa noite. Meu Deus, pessoas que precisam do toque, do fogo do Teu Espírito Santo, queima, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu navegarei, cante mais uma vez, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele te compreende, Ele te compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Cante bem forte, cante bem forte. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, 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 aleluia. Ore canta lá, baixuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labaxerica. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labaxerica. Cláudio, Mir, pastor, unge esses adolescentes todos aqui, ó, juntos aqui, ó, unge esses adolescentes todos, em nome de Jesus, unge todos esses adolescentes juntos aqui, ó, em nome de Jesus. Ore canta lá, baixuri canta, zarianda labaxerica. Eire kirishirianda, zarianda labaxuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labás. Ore canta, anda lá, baixuri canta, zarianda labaxerica. Ore canta, anda lá, baixuri canta. Espírito, e
enche-me de novo. Gostaria ainda de saber, pode permanecer aqui na frente, mas o que o Pai fez lá no Éden, derramar o sangue de um animal, possivelmente um cordeiro, aponta para Jesus, irmãos. E é Jesus aquele que definitivamente esconde nossa vergonha, nosso pecado. Ele pagou o preço final. Na história antes de Jesus, de tempos em tempos, tinha que ter o sacrifício expiatório, tinha que se oferecer mais um cordeiro, 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 porque os pecados do povo iam se acumulando, e Deus, para aceitar o povo de volta, precisava de mais um cordeiro. Mas Jesus resolveu isso por nós, aleluia. Não precisa mais de sacrifício, basta agora a gente reconhecer o que Ele fez, basta a gente entender e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E dizer: Senhor Jesus, o Senhor foi o plano do Pai, eu confio no Senhor. Quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ou você já está aqui na frente, ou talvez você ainda está aí. E quem sabe você quer se juntar a nós e queimar. Quem sabe você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você nunca fez isso publicamente. Talvez você se sinta lá como os discípulos, lá no início eram indignos. E você quer hoje entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Levanta sua mão, que você esteja aqui na frente ou esteja aí, eu quero ver você. Quem aqui está entregando sua vida ao Senhor Jesus? Deixa eu ver você. Onde você está? Levanta bem alto, porque está escuro e eu não quero acender a luz agora. Eu vou acender daqui a pouco. Alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que está aqui na frente, você que está aí, essa é noite de você se entregar. Essa é a noite de você se aproximar de Deus. Essa é a noite de você dizer não para o pecado. Essa é a noite que o Senhor separou para você. Tem gente aqui vindo aceitar Jesus? Tem uma pessoa aqui? Tem, Lu? Tem aqui, ó. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tem uma conversão aqui, ó. Traz ela para cá, Lu, traz ela para cá. Será que não tem mais? Será que é só ela a única corajosa da noite ao entregar a sua vida a Jesus? Todos nós estamos aqui porque queremos queimar, estamos em diferentes fases da caminhada, mas todos nós queremos continuar desenvolvendo o relacionamento com Jesus. E enquanto fazemos isso, nosso coração arde, nosso coração queima. Mas isso acontece quando você dá o passo inicial de entregar a sua vida a Ele. Há mais alguém além dessa amada irmã corajosa? Levante sua mão bem alto que eu quero ver você. Me ajude aí se há mais alguém. Me ajude. Amém, querida, essa noite é sua. Deus separou essa noite para você. Foi para você que o Senhor separou a noite. Sabrina, amém, Sabrina. Hoje Deus está te chamando para começar um relacionamento com Ele. Através do sacrifício de Jesus, através da pessoa de Jesus. Hoje você vai ganhar o maior presente. O Espírito Santo vai ser morada na sua vida. Você vira hoje morada do Senhor, para se relacionar com Ele. Amém, Sabrina? Sabrina, né? Amém. Repete comigo essa oração assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu decido iniciar a minha caminhada de fé com o Senhor. Nessa noite, eu estou dizendo não para o mundo, para o pecado, para as coisas dessa vida, e eu quero ser
recebida e abraçada pelo Senhor e pela família da fé. Nessa noite, eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus. Faz morada em mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, quero abençoar a Sabrina e essa decisão dela, Senhor. Quero aproveitar e abençoar aqui a sua filha Sabrina, e abençoar a filha da Sabrina, porque tem uma família se rendendo ao Senhor. O Senhor queria a Sabrina, porque o Senhor também quer a Zoe, o Senhor, a Zara. O Senhor chamou a Sabrina porque o Senhor quer a Zara e a Zoe, a Sara e a Zoe, Senhor, e eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor tem interesse por nós para ganhar também os nossos, Senhor, e eu te louvo, porque, meu Deus, essas meninas seguirão a fé da mãe. Eu não conheço a história dessa casa, eu não conheço a história dessa família, mas já quero profetizar e declarar: é uma família que saberá quem tu és, não porque ouviu falar, mas porque se relaciona com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Coloca a mão no seu coração, você que está aqui na frente. Isso, repete assim, o Ministério de Louvor pode continuar. Diz assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque há esperança para mim, porque o Senhor não desistiu de mim, e quando eu me aproximo do Senhor, eu entendi que o meu coração queima. Eu vou nessa caminhada de fé, sem desistir, sem desanimar, sem esmorecer, porque o Senhor é o alvo da minha vida, é o alvo da minha história, é o alvo do meu futuro. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, abençoamos o teu povo para vivenciar as coisas novas do Senhor. Meu Deus, queremos ser uma igreja que queima e não queremos queimar neste culto, Senhor. Queremos queimar continuamente. Ensina-nos, Senhor, amadurece-nos, Senhor. Relembra-nos, gera em nós os frutos do arrependimento, que nos colocam de novo no rumo, no prumo dos altos céus, Pai. Eu quero te louvar por isso, eu quero te louvar por essa palavra, eu quero te louvar por tanto zelo, por tanto amor por nós. Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor, volta para o seu lugar, glorificando. Pode acender as luzes, por gentileza. Vamos cantar, vamos cantar. Aleluia, glória a Deus.